10.741, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende: inciso 1. Atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Inciso 2º. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Terceiro. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Quarto. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Inciso 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e de envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservação das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação à lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei 8.842, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Título 2 dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos.
Inciso 1. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política, na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3 dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas à alimentação poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito de assistência social. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo 1º. A prevenção, a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria, gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos obrigados a e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º. Incumbem ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação capacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá contato necessário com o idoso em sua residência, ou, inciso 2º, quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar o procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Parágrafo 7. Em todo atendimento da saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Artigo 16.
Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, inciso 1, pelo curador, quando o idoso for interditado. 2, pelos familiares, quando o idoso não tiver curador, ou este não puder ser contactado em tempo hábil. Inciso 3, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida, e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. 4, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar a falta ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita de confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória nos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Inciso 1. Autoridade policial. 2. Ministério Público. 3. Conselho Municipal do Idoso. 4. Conselho Estadual do Idoso. 5. Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, consideram-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psíquico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Artigo 22. Os currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, constituído por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta
para as pessoas idosas e incentivar a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de: inciso 1. Profissionalização especializada para idosos. Aproveitamento de seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Inciso 2. Preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais conforme seus interesses e de esclarecimento sobre direitos sociais e de cidadania. Inciso 3. Estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.